política econômica do governo Bolsonaro, na verdade, é uma continuidade das políticas já adotadas a partir do impeachment da presidenta Dilma, né, e o governo Temer, que foi uma retomada de uma política neoliberal, que foca o Estado mínimo, né, a redução dos gastos públicos, redução das políticas públicas de forma geral, e isso a gente pode ver pelas várias iniciativas que foram aprovadas ao longo dos últimos anos, que começou lá em dezembro de 2016 com a aprovação do teto do gasto, que limitou o aumento dos gastos públicos brasileiros por 20 anos. Além disso, você teve a aprovação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e as várias outras medidas que o governo vem tomando e vem propondo. Um exemplo disso é a reforma administrativa, que é uma possibilidade de você flexibilizar a forma de contratação dos servidores públicos estaduais, federais e municipais, com o principal objetivo de reduzir os gastos públicos, não se preocupando com o alcance das políticas públicas e do serviço público de forma geral. Então o governo Bolsonaro ele aprofunda essas políticas e mesmo com a pandemia e a crise que a gente vem vivendo nos últimos anos, continua tendo medidas com essa mesma lógica e tendo em vista até sinalizando uma nova reforma trabalhista na lógica de você tirar direito e acabar afetando os trabalhadores de forma geral. A gente vem notando um baixo crescimento da economia. Em 2019, antes da pandemia, o PIB só tinha crescido 1,4%. No início de 2020, antes da pandemia, o PIB estava caindo em relação a 2019. E a gente nota que vem piorando os indicadores sociais do país. A gente vem observando um aumento da pobreza, um aumento da desigualdade social, uma piora do mercado de trabalho, que se piorou ainda mais com a pandemia. Então a gente verifica que essas políticas não deram resultado e não estão dando resultado. Tanto é que a perspectiva de crescimento no país hoje, para este ano, é que praticamente você não cresce. Muito fruto dessas políticas adotadas aí nos últimos anos. Temos países que defendiam muito esse tipo de política, como os Estados Unidos, a Alemanha, a própria Inglaterra, que estão abandonando esse tipo de políticas. E a gente observa que o Brasil hoje é uma ilha, é um dos poucos países, principalmente olhando os países mais importantes, que continuam insistindo nessa lógica de política neoliberal, de redução do tamanho do Estado, redução das políticas públicas. Na lógica deles, eles acham que fazendo as reformas, o governo gastando menos, isso automaticamente vai gerar crescimento econômico. E a gente observou que isso não é verdade em nenhum lugar no mundo. Só há investimento privado a partir do momento que você tem uma perspectiva de crescimento econômico, de aumento das vendas e de produtos e serviços. Exemplo disso são dois países que foram modelo de adoção dessas políticas neoliberais, tanto aqui na América Latina, o Chile e também a Espanha na Europa, estão tentando sair de uma crise após mais de 20 anos de adoção dessas políticas, onde que gerou baixo crescimento e aumento da desigualdade social. A gente observa dois tipos de impacto. O primeiro na questão do mercado de trabalho. Já é um desafio você crescer, gerar emprego por causa dos avanços tecnológicos, da indústria 4.0, da inteligência artificial, e além disso o governo vem tomando medidas que acabam prejudicando o mercado de trabalho, onde a gente observa que há um incentivo da pejotização ou até da não geração de empregos formais, empregos de uma qualidade melhor, e que acaba fazendo com que a renda média dos trabalhadores reduza. Então um efeito é essa questão do mercado de trabalho, e o outro efeito é na inflação. A gente vem observando, mesmo antes da pandemia, uma tendência de alta da inflação no país, começando lá em 2019, principalmente com o aumento da alimentação e também a desvalorização do real. Quando o governo Bolsonaro assumiu, a gente tinha um câmbio em torno de 3,80. Antes da pandemia, esse câmbio chegou a 4,34. E com a pandemia e em função desses problemas de enfrentamento da pandemia, negação, todos esses impactos, o falso dilema entre a economia e a saúde, fez com que o país esteja demorando muito mais tempo para sair dessa crise, e agora a gente vê mais recentemente um impacto dessas altas nas tarifas públicas, principalmente na energia e na água, se a gente for olhar aqui o estado do Paraná. Essa alta já vem desde 2019, um dos fatores é a desvalorização do real, que torna o produto brasileiro mais barato para você vender para fora, então houve um aumento significativo das exportações. Além disso, com a pandemia, houve um aumento da cotação internacional de vários produtos e também a gente tem os problemas climáticos. Outro exemplo dessa questão da alimentação
é o fato de você acabar deixando essa questão só para o mercado. O Paraná é um dos maiores produtores de soja do Brasil. Em 2020, em função do aumento significativo das exportações de soja, no final do ano teve várias indústrias de óleo que não tinham soja para produzir óleo. Tiveram que importar soja para produzir. Então a gente nota que o governo, além de não ajudar, ele toma medidas contrárias e deixa toda a situação para o mercado, e a gente observa que a gente está praticamente 3 anos seguidos com altas significativas aí na alimentação. Só para vocês terem uma noção, a cesta básica de Curitiba, né, desde 2019 até o ano passado, ela aumentou mais de 50%. Quando a gente observa a alta do salário mínimo, ela aumentou 21,44%. Então isso, de forma geral, acaba tendo um impacto muito grande, e a gente olha pelo outro lado, a alimentação, principalmente os itens básicos, com alta significativa de preço nos últimos anos. Ela tem muito a ver com a política adotada pela Petrobras, né, nos últimos anos, né, que vem desde antes do governo Bolsonaro, e também a política de preço. Com relação à política da empresa, o que a empresa vem fazendo e sinalizando? Ela vem vendendo várias empresas, e inclusive refinarias, né, ela vendeu, por exemplo, a refinaria lá na Bahia, ela pretende vender a refinaria aqui no Paraná. No exemplo da Bahia, com a privatização que ocorreu, os preços lá na Bahia se tornaram os mais caros do Brasil, porque é um setor onde que você não tem regulação. Então você tem essa lógica de você privatizar, vender os ativos. Além disso, também outra coisa que vem sendo feita é que a Petrobras está aumentando as exportações de petróleo bruto e importando petróleo refinado. E o pior, né, deixando as refinarias, de certa forma, subutilizadas. É um negócio que meio sem lógica. E além disso, tem a questão da política de preço, que atrela o preço do mercado interno com o preço internacional. Então ele sofre influência tanto da questão cambial, a desvalorização do real dos últimos anos, né, e também com relação ao aumento da cotação internacional do petróleo. Como resultado dessa política, o que a gente tem? A gente tem uma forte alta dos combustíveis no país, da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, e além disso, isso está gerando um lucro excessivo pela Petrobras. Só ao longo do ano de 2021, a Petrobras antecipou de dividendos para os acionistas mais de 60 bilhões de reais. O principal objetivo da Petrobras, quando ela foi criada, é garantir o abastecimento do mercado interno, né, com preço justo, que não está sendo feito, principalmente com essa lógica de você privatizar várias refinarias em várias regiões do estado. E além disso, outra questão importante que ela poderia estar fazendo, que não vem fazendo nos últimos anos, e fez lá atrás, recentemente, é ajudar no desenvolvimento econômico do país, a partir de investimento, a partir da ampliação do leque da empresa, e o que a gente está observando é o contrário. A empresa está cada vez mais concentrando a atividade só na extração, em vez de gerar um produto que gere uma agregação de valor maior e, consequentemente, gere mais divisa para o país e gere mais desenvolvimento para o país. O que a gente nota de forma geral, principalmente olhando o estado do Paraná, que apesar de a gente ter 2 empresas estatais, a lógica dessas empresas estatais é de geração de lucro para distribuir para os acionistas, não se preocupando com a população. A gente tem essa questão da Copel, que ela vem aplicando todos os reajustes autorizados pela ANEEL, mesmo na pandemia você não aliviou, isso está fazendo com que os resultados financeiros da empresa saltem, tem lucros que já ultrapassaram milhões, né? E a Sanepar vai na mesma linha, e o pior, que a Sanepar, a agência que regula a Sanepar, é a agência do Estado, né, que vem mudando a lógica de reajuste da tarifa. Lá atrás a gente tinha uma tarifa mínima que garantia 10 metros cúbicos para as pessoas consumirem a partir da tarifa mínima. Houve uma mudança que reduziu esse consumo mínimo para 5 e aumentou o preço para o consumo acima de 5 metros cúbicos. E além disso também mudou a forma de cálculo do reajuste e já tinha aprovado lá atrás a garantia, mesmo vivendo uma crise, de aumentos da tarifa acima da inflação. E você não vê, apesar de ser empresas estatais, uma empresa que olhe para as pessoas. Eu acredito que o principal objetivo de uma empresa estatal é prestar um serviço de qualidade a um preço justo. E, infelizmente, a gente não está vendo isso. E a população está sofrendo muito, além da alta da alimentação, principalmente do final do ano passado para cá, uma alta significativa aí das tarifas públicas, principalmente da tarifa de energia e da tarifa de água.
Outro ponto muito importante economicamente, que foi importante no país, foi a política de valorização do salário mínimo. Infelizmente, essa política lá em 2019, já no início do governo Bolsonaro, ela acabou. Na verdade, hoje o que o governo faz é cumprir o que está na Constituição, que é manter o poder aquisitivo do salário mínimo. O que significa isso? Só corrigir o valor pelo salário mínimo, e a gente observa que isso, principalmente nesse ambiente de alta de inflação, de aumento da desigualdade social, é algo extremamente negativo. A gente precisa voltar a ter uma política de valorização do salário, principalmente tendo em vista que a renda no Brasil, e principalmente o salário mínimo, é muito abaixo da necessidade das pessoas, né? O Diese faz uma simulação do salário mínimo ideal para uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. No mês de janeiro esse valor está próximo a R$6.000. Então a gente tem claramente que esse valor do salário mínimo é muito abaixo da necessidade da população de forma geral, e há uma necessidade muito grande de você voltar a ter uma valorização do salário mínimo. Quando a gente tinha uma política de valorização do salário mínimo, isso influenciava muito as negociações salariais, principalmente dos pisos de várias categorias, fazendo com que esses pisos aumentassem acima da inflação, e isso acaba gerando um impacto positivo da economia de forma geral. Cria um ciclo virtuoso econômico, porque você aumenta a renda faz com que essas pessoas aumentem o consumo, aumentando o consumo, isso gera emprego. Então é muito importante a gente ter uma retomada do aumento real do salário mínimo, principalmente tendo em vista esse cenário de alta inflação dos últimos anos. Ter um projeto para o país e mudar essa política econômica, você abandonar as práticas de uma política econômica neoliberal e você voltar a utilizar o Estado como indutor do crescimento econômico, a partir da ampliação dos investimentos públicos, principalmente em infraestrutura, e ampliação das políticas sociais, já que se você tem um programa de investimento público, como você teve lá atrás, usando a Petrobras, onde você teve investimentos, construção de várias unidades, de vários setores, isso tudo gera emprego e gera renda que pode impulsionar o crescimento da economia. Então a gente tem que voltar a esta lógica e abandonar essa lógica neoliberal de Estado mínimo, de redução de investimento público, redução das políticas públicas que não estão tendo resultados, né? Quando a gente olha, a gente observa claramente isso. Se a gente for comparar o Brasil com os outros países, tanto na pandemia como principalmente as expectativas para este ano, a gente observa que o Brasil está muito para trás, né? A expectativa do mercado é que a gente cresça em 2021 em torno de 0,30%, enquanto que o mundo, a expectativa é que cresça 5%. Então é muito importante você ter um projeto de país e você mudar essa lógica da política econômica, focando no fortalecimento do Estado como indutor do crescimento econômico.